Olá pessoal, vamos começar agora nossos estudos sobre o reino Monera. Vamos conhecer um pouco então sobre a biologia das bactérias. Elas são bastante interessantes. Provavelmente foram os primeiros seres vivos a habitar a Terra e estão presentes até hoje. Habitam todos os ambientes com relativo sucesso e são muito importantes para a manutenção da vida. Vamos ver então um pouco da estrutura básica que uma bactéria apresenta. O material genético, o DNA bacteriano, fica disperso no citoplasma e, por não terem membrana nuclear, a bactéria é classificada como procarionte. Um outro cromossomo circular, chamado de plasmídio, também é apresentado e é muito importante, como veremos mais à frente. O mesossomo é um prolongamento da membrana plasmática responsável pelo metabolismo energético. Já os ribossomos são as únicas organelas citoplasmáticas e são responsáveis pela síntese de proteínas. Já aqui, podemos observar algumas vesículas contendo nutrientes. Aqui representamos o nosso citoplasma, e esse citoplasma está envolvido pela membrana plasmática. A membrana plasmática é envolvida externamente por uma parede celular de natureza não celulósica, que ajuda na proteção da bactéria. E algumas possuem também flagelos, que auxiliam na sua locomoção. Portanto, apresentamos aqui a estrutura básica de uma bactéria. Porém, as bactérias apresentam diferentes formatos, como veremos a seguir. Nesse formato cilíndrico, as bactérias são chamadas de coco, a exemplo da clamídia. Quando dois cocos se aderem, chamamos de diplococos. Aqui nós temos o exemplo de Diplococos pneumoniae. Cocos podem formar uma colônia numa estrutura linear parecida com um colar de contas. Nesse caso, chamamos de streptococcus, a exemplo do Streptococcus hemolyticus. Ou então, eles podem se juntar numa estrutura parecida com um cacho de uva. Nesse caso, chamamos de Staphylococcus, como o Staphylococcus aureus. Chamamos de bacilo as bactérias que apresentam um formato de bastão. Aqui no nosso exemplo, o Rhizobium leguminosarum. Quando os bacilos se juntam numa estrutura linear, chamamos de Streptobacillus, como o Bacillus megatherium. De vibrião são como são chamados as bactérias em formato de vírgula. Desulfovibrio desulfuricans é o exemplo desse. Nesse formato ondulatório, temos os espirilos, como o Treponema palladio. Ainda temos a sarcina, que é uma colônia de bactérias que apresenta esse formato cúbico, como a Sarcina ventriculi. Como podemos observar, as bactérias podem apresentar os mais diversos formatos, em vida livre ou em colônia, porém apresentam sempre uma estrutura básica como vimos anteriormente. As bactérias também podem ser classificadas de acordo com a estrutura de sua parede celular. O pesquisador Hans Christian Gram desenvolveu uma técnica de coloração que diferencia as bactérias em dois grupos. As bactérias gram-positivas, que têm afinidade pelo corante de Gram, possuem sua parede celular formada por uma espessa camada de peptídeo-glicanos, ou seja, uma rede de sacarídeos associadas a aminoácidos. Assim, as bactérias gram-positivas se coram de roxo. Já as bactérias gram-negativas, que não têm afinidade pelo corante de Gram, devido à sua parede celular ser formada por uma fina camada de peptídeo-glicanos e recoberta externamente por uma membrana de fosfolipídios e lipopolissacarídeos. Essas ficam coradas de rosa quando expostas ao corante de Gram. Geralmente, as bactérias gram-negativas são mais patogênicas e mais resistentes a alguns antibióticos. Esses micro-organismos possuem uma grande diversidade metabólica. As bactérias heterótrofas, por exemplo, podem ser parasitas, decompositoras ou simbiontes. As parasitas geralmente provocam o desenvolvimento de doenças em seus hospedeiros e são combatidas com antibióticos. As decompositoras têm uma grande importância ecológica,
pois degradam a matéria orgânica e devolvem ao solo os sais que serão reutilizados pelos vegetais. As simbiontes estabelecem importantes relações mutualísticas com muitos seres vivos. Nós mesmos possuímos uma flora intestinal que produzem algumas vitaminas que precisamos. Em contrapartida, fornecemos a elas ambiente adequado para sua sobrevivência. As bactérias heterótrofas possuem diferentes processos de metabolismo energético. Existem as anaeróbias obrigatórias, que não sobrevivem em ambiente bem oxigenado. A energia dos compostos orgânicos é obtida pela fermentação. As anaeróbias facultativas preferem ambientes sem oxigênio, mas sobrevivem bem na presença do gás. As aeróbias obrigatórias só sobrevivem em ambientes oxigenados. Existem as que realizam a respiração anaeróbia. Neste caso, elas realizam todas as etapas da respiração celular. Muda apenas o aceptor final de elétrons da cadeia respiratória. No lugar do oxigênio, essas bactérias utilizam nitrato, nitrito ou sulfato, obtendo no final praticamente o mesmo rendimento energético verificado na respiração aeróbia. Já as bactérias autótrofas podem ser fotossintetizantes ou quimiosintetizantes. As que realizam a fotossíntese possuem uma bacterioclorofila para a captação da energia solar. A fonte de carbono para a formação do carboidrato é proveniente do CO2 atmosférico. As que realizam quimiossíntese formam matéria orgânica com a energia proveniente de reações químicas inorgânicas. Outra característica interessante realizada pelas bactérias é a esporulação. Em condições desfavoráveis, muitas bactérias são capazes de formar esporos, onde interrompem bruscamente seu metabolismo e iniciam um processo de vida latente. Inicialmente, o material genético começa a se envolver por uma camada espessa, formando endósporo. O restante do conteúdo citoplasmático degenera. O endósporo maduro é liberado e será capaz de resistir às condições adversas, como altas temperaturas ou desidratação, por exemplo. Quando as condições do meio voltam à normalidade, elas retomam a sua atividade biológica. Quanto à sua reprodução, as bactérias realizam a divisão binária, reprodução assexuada, onde uma bactéria duplica o seu material genético e se divide em duas novas bactérias idênticas. Em condições favoráveis, uma bactéria produz duas em cerca de 20 minutos. Apesar da reprodução básica ser assexuada, as bactérias também realizam recombinações gênicas, como veremos a seguir. O primeiro processo de recombinação é a transdução, onde um vírus bacteriófago participa ativamente. Após a injeção do seu material genético no interior da bactéria, o DNA do fago é incorporado ao DNA da bactéria hospedeira. Durante o ciclo lítico, alguns fragmentos do DNA bacteriano são empacotados em capsídeos do fago. Podemos observar agora que esse mesmo fago, contendo DNA bacteriano, poderá infectar uma nova bactéria. Então, o DNA da bactéria anterior é incorporado ao DNA dessa nova bactéria, causando então o processo de recombinação. A transformação é onde uma bactéria pode absorver DNA livre no meio ambiente, proveniente de outra bactéria morta, e inseri-lo ao seu material genético. Quando a membrana de uma bactéria é rompida, ela libera fragmentos de DNA no meio. Uma outra célula viva poderá absorver esse seu DNA e incorporá-lo ao cromossomo bacteriano. Então será feita uma recombinação. E por último, vemos a conjugação, que ocorre quando duas ou até três bactérias se unem, normalmente por uma ponte formada através das piles sexuais, sendo os plasmídios passados de uma bactéria para outra. Uma bactéria doadora contendo plasmídio se une a uma bactéria receptora através de ponte citoplasmática, conhecida como pile sexual.
Por essa ponte, o plasmídio poderá ser transferido para a bactéria receptora. Então, a bactéria receptora poderá traduzir as informações genéticas contidas nesse plasmídio. Como podemos observar, as bactérias têm uma grande importância para o homem, nos processos industriais, na decomposição da matéria orgânica, no ciclo do nitrogênio e na engenharia genética e biotecnologias. Mas também provocam muitas doenças. Essas doenças são tratadas com antibióticos. Porém, algumas bactérias são resistentes a determinados antibióticos e podem transferir essa resistência por conjugação, por exemplo. O uso inadequado de antibióticos podem selecionar cepas resistentes. Sendo assim, elas podem reproduzir rapidamente, formando uma população resistente. Alexander Fleming foi o homem que descobriu o primeiro antibiótico. Após abandonar algumas placas contendo contaminações de bactérias em seu laboratório, essas mesmas foram contaminadas por fungos. Observando em volta dos fungos halos vazios onde não cresciam bactérias, ele percebeu que o fungo produzia uma substância capaz de inibir o crescimento bacteriano. Estava descoberta a penicilina. Obrigado e até a próxima aula.